a sua confissão de fé, capítulo 26. Se tem a sua Bíblia, é 1 Timóteo, capítulo 3. Confissão de fé, capítulo 26. 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler primeiro da nossa confissão de fé batista. E nós vamos ver artigo número 8 hoje. Lemos então a confissão de fé, capítulo 26, artigo 8. Uma igreja local, reunida e completamente organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste em oficiais e membros. E os oficiais designados por Cristo a serem escolhidos e consagrados pela igreja, assim chamada e congregada, são os bispos ou presbíteros e os diáconos para a peculiar administração das ordenanças do batismo e a ceia, e execução de poder ou dever que ele confiou a eles e para o que os chamou. Isso deve ser continuado até o fim do mundo. Então, nós vemos aqui primeiro que a igreja não consiste somente em membros. Tem igrejas que eu conheço que eles não usam o título pastor. Domingo à noite, o púlpito fica aberto para alguém se levantar e falar a mensagem de Deus. Não é o nosso costume e não é da Bíblia isso. Mas também existem igrejas que parece que todo mundo é um oficial da igreja. Qualquer um pode usar o púlpito, mas a igreja, conforme a Bíblia, a mente expressa de Jesus Cristo, consiste em membros e consiste em oficiais. Nenhuma autoridade fora da terceira igreja batista pode falar, o pastor Ciro precisa sair e nós vamos escolher alguém para ser colocado no lugar dele. Nenhuma organização fora da terceira igreja batista tem esse poder. Nenhum homem fora da igreja tem esse poder. Falar, olha, os irmãos me conhecem e eles gostam de mim, portanto, com minha autoridade, eu coloco o pastor Ciro fora. A igreja escolhe quem colocar, quem tirar e quando isso acontece. A responsabilidade não é do pastor, não é da associação, não é minha, nem do Tiago, nem de qualquer outro individual. A responsabilidade é sua. E Deus cobra essa responsabilidade da sua mão. A igreja é autônoma. A igreja não presta contas a nenhum corpo ou organização terrena. A igreja presta contas ao seu único Senhor, Jesus Cristo, e responde pelo que a igreja fez com a palavra de Jesus Cristo. É isso que a igreja responde. A igreja não tem autoridade sobre ela senão uma só, que é o seu Senhor, é o seu Salvador, é o seu noivo, Jesus Cristo. Portanto, quando nós afirmamos que existem membros e oficiais, nós estamos falando do que nós entendemos pela palavra de Deus. Primeiro, você nota que só tem 2 oficiais na igreja. Olha, no começo ele fala, uma igreja local reunida e completamente organizada, de acordo com a mente de Cristo, consiste em oficiais e membros. Vamos definir o que é um oficial. Os oficiais designados por Cristo a serem escolhidos e consagrados pela igreja, assim chamada e congregada, são os bispos ou presbitérios e os diáconos.
bispo, presbitério, diácono. Tem 3 palavras. E Davi fala que tem 2 posições. É porque quando a Bíblia fala sobre bispos ou presbíteros, ele usa um termo no grego que significa ancião. Então não podemos colocar na Bíblia que existe presbíteros e depois em cima do presbítero existe o pastor, e em cima do pastor existe o bispo regional, e em cima do bispo regional existe o bispo nacional. A palavra no grego é o mesmo: ancião e diáconos. Ancião e diáconos. Então nós entendemos, olha comigo em Atos 20, versículo 17. Paulo diz: de Mileto mandou a Éfaso chamar os presbíteros da igreja. Versículo 28. Paulo falando a esses presbíteros, ele fala: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele chama os bispos, os presbíteros, quando eles vêm, ele fala: olha, o Senhor colocou vocês como bispos. Para fazer o quê? A obra de um pastor, para pastoreardes. Então, na Bíblia, quando fala pastor, bispo, ou presbítero, ou ancião, é a mesma função. É uma só. Não podemos inventar em cima disso. É uma só coisa. E os diáconos. Olhem em Filipenses capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, todos da igreja, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Bispos e diáconos. Pastor, bispo, presbítero indica todo o mesmo ofício, a mesma função, a mesma ordem de pessoas. Vamos então para 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Se eu conseguir achar na minha Bíblia, serei muito feliz. É uma Bíblia de estudo bem gorda e precisa procurar 1 Timóteo 3. Veja como começa. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, ou presbítero, ou pastor, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento e que governe bem na própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. A sua responsabilidade como igreja é procurar e reconhecer homens com essas qualificações. Um pastor simpático, se não atender essas qualificações, não é pastor. Se um aspirante ao ministério falar, Deus me chamou para o pastorado, e não atende essas qualificações, não foi Deus que chamou. Simples assim. A falar sobre isso, olha o primeiro versículo. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado. Se alguém deseja o ministério, excelente obra deseja. Deus não diz, Deus chama para o ministério. Ele fala se alguém deseja o ministério.
Por que isso é importante? Irmãos, se eu chego aqui e eu falo, irmãos, Deus me chamou para o ministério. O que isso significa? Significa que eu sei alguma coisa que Deus não revelou aos irmãos. Eu estou afirmando que se vocês não concordam comigo, vocês precisam provar que eu não sou chamado ao ministério. É muito arrogante eu ou qualquer outro levantar e falar: Deus me chamou ao ministério. E é hora de vocês reconhecer isso. Me colocar no lugar de pastor. Não. A Bíblia fala: tem pessoas que almejam o ministério, mas precisa ser qualificado. Eu posso almejar ser neurocirurgião, mas se você tem dor de cabeça e eu falo, Deus me chamou para ser neurocirurgião, vamos abrir sua cabeça agora, você fala, peraí, medicina você fez? Residência você fez? Especialização em neurocirurgia você fez? Eu falo, não, Deus me chamou. Basta isso para vocês? Com certeza não. Basta isso para a Bíblia? Com certeza não. Basta isso para a terceira igreja? Com certeza não. Quais são as qualificações ao ministério? Sem apologia, a Bíblia explicitamente delinea as qualificações dos líderes, as pessoas que servem a igreja, as pessoas que lideram a igreja, as pessoas que ministram na igreja devem ser qualificados para tal obra. Preciso dizer que quem lidera a igreja se torna como tal pessoa. Em Oséias 4:9 está escrito: como é o povo, assim é o sacerdote. Assim, no Velho Testamento, estabelecendo conexão inseparável entre a qualidade de liderança e o caráter da igreja. Jesus Cristo, em Lucas 6,40, diz: o discípulo não está acima do seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre. Inevitavelmente, a igreja não ultrapassa a sua liderança em santidade, em amor e em conhecimento. É muito importante essa conexão. Paulo diz à igreja em Corinto: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sejam cópias de mim, diz Paulo, como eu sou cópia de Cristo. A igreja dos Filipenses, ele diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. Em Atos 20, versículo 18, falando aos presbíteros, pastores ou bispos de Éfeso, ele fala: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na Ásia. E depois ele dá a entender que desta forma como ele agiu, os pastores e líderes também devem agir na igreja. O que estava acontecendo na igreja em Éfeso? Paulo começou essa igreja. E depois de alguns anos, a igreja de Deus em Éfeso estava cativa, sob liderança de baixíssima qualidade. O padrão bíblico que Deus estabelece. Eles tinham abandonado 1 Timóteo 3. Eles teriam escolhido pessoas simpáticos, conhecidos. E desde o tempo que ele voltou, e ele avisa em Atos 20, versículo 29 e 30, Paulo avisa essa igreja, não foi uma igreja inocente, eles foram avisados. Paulo escreve, Atos 20 e 29, eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Vem de fora uma ameaça. Mas, olha, e que, versículo 30, e que dentre vós mesmos
se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Paulo envia Timóteo a Éfeso e o que Timóteo encontra em Éfeso? Ele encontra falsos pastores, falsos bispos, pregando heresias, pregando mentiras. Liderança totalmente tomada por homens gananciosos, homens combativos, homens vivendo com várias mulheres. Pastores e professores dados a fábulas, mentiras, genealogia, sem conhecimento da lei, nem do evangelho de Cristo. Absolutamente desconheciam de Cristo e do seu evangelho. Eles pregavam e ensinavam doutrina de demônios e seguiam espíritos enganadores. Eram homens supersticiosos liderando estas igrejas. Homens hipócritas, cometendo os mesmos pecados que eles pregavam contra aos dias do Senhor. E mulheres usurpando a autoridade, competindo pelo púlpito. E todos eles, do mais velho ao mais novo, soberbo e orgulhoso. Em 1 Timóteo capítulo 6, 3 a 5, Paulo diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, se alguém prega alguma coisa que não está na Bíblia, se eu venho e falo, olha, irmãos, está acontecendo assim nas igrejas dos Estados Unidos, portanto, devem fazer isso, e vocês falam, peraí, está na Bíblia? Não está. O que é que Deus fala de mim? Tal pessoa é enfatuado, soberbo, nada sabe, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Essa era a situação da igreja em Éfeso, cativo, debaixo de uma liderança incompetente. A igreja estava entrando em falência espiritual, arrebentando. E como corrigir isso tudo? Como uma igreja corrige isso? Mais programas para crescimento, mais aulas, precisa de mais grupos de discipulado, precisa de pessoas mais dedicadas com a obra. No centro da carta a Timóteo, Paulo confronta a igreja com as qualificações dos bispos, líderes e pastores. São qualificações não de Paulo, mas de Deus. Não se tratam dos deveres, o performance ou a função. Essas qualificações tratam exclusivamente de caráter. É assim que corrige um problema, assim. O problema, diz Paulo, é essa liderança desqualificada. E a correção é confrontar a igreja com as qualificações de pastor. Por isso, irmãos, presbitérios, conselhos, associações de pastores, seminários não conseguem formar e criar um pastor, porque Deus procura pessoas, um homem para si, segundo o seu próprio coração. Isso não é uma coisa que é feito no seminário ou na faculdade. Isso é uma coisa feita por Deus no coração. Deus está buscando um homem que somente Deus pode produzir. Qual é a motivação? 1 Timóteo 3, versículo 1. Fiel é a palavra se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Não basta querer. Paulo não está cego às motivações. Paulo aponta que alguns pregam Cristo por discórdia, sinceramente julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Pedro avisa que alguns pregam a Cristo por constrangimento, por sórdida ganância,
como dominadores. O apóstolo João, em 3 João, versículos 9 a 11, ele fala de um homem chamado Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles. Não nos dá acolhida, proferindo contra nós palavras maliciosas. Não satisfeito com isso, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como também impede que os irmãos recebem os apóstolos. E ele expulsa os membros que querem receber os apóstolos. Desejar o ministério não basta. Tem muitos motivos para desejar o ministério. O desejo correto do pastoreio é unicamente a aspiração de um coração que experimentou a graça de Deus e anseia ardentemente a trazer pessoas a Jesus Cristo. Isso é a motivação correta. O grande desenho e intenção para o ofício de pregador é restaurar o trono e domínio de Deus nas almas dos homens e mulheres e crianças. Quando um pastor é chamado a pregar, comissionado a ensinar, quando ele é colocado como arauto do grande rei, um testemunho do evangelho eterno, quando ele, o pregador, pastor, bispo ou líder, deveria poder desenhar com as palavras mais claras as perfeições, os ofícios do Filho de Deus e atrair os homens a um estado de eterna submissão a esse Jesus Cristo. E em seguida, Paulo ele escreve em versículo 2: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Paulo não fala é uma sugestão, ele não fala é uma boa ideia ou a melhor ideia. Ele fala é necessário, é obrigatório. Não Paulo escrevendo, mas Deus falando, é obrigatório que um homem seja isso, antes da igreja considerar ele remotamente possível para o ministério. O que significa irrepreensível? Ninguém é irrepreensível desde o berço. Nem esperamos que candidato a pastor seja irrepreensível antes da conversão. Paulo, exemplo disso, perseguidor, blasfemo, mas depois foi convertido. Ele é então desqualificado? Não. Irrepreensível está no verbo presente, que hoje esse tal seja irrepreensível, sem defeito pecaminoso, óbvio em palavra e comportamento, sem atos ou palavras depois da conversão que mancham sua vida até hoje. Irmãos, mês passado, Stephen J. Lawson, pastor de 73 anos, foi publicamente descoberto por confissão própria que estava vivendo em pecado faz 5 anos como uma moça que hoje tem 28 anos. 73 quando começou, 23 quando começou. E durou por 5 anos. E durante esses 5 anos, ele martelava e martelava Mateus 5. Não olha para outra mulher. Eu prefiro que ele morresse. Ao invés de trazer tanta vergonha em cima dele mesmo, da sua família, do evangelho e da obra de Cristo no mundo. Seria melhor se Deus tivesse o tomado daqui, na linha de chegada, na reta final, fazer uma besteira disso. Tal homem não é irrepreensível. Como pode tal homem dizer às ovelhas, sejam meus seguidores, sendo que a sua vida contém elementos que levariam as ovelhas a pecar? Como pode? Pode ser uma preocupação com coisas materiais. O homem pode ter problemas de ira, problema de ego, fraqueza com mulher que desqualifica tal homem ao ministério. Desqualifica. Não vamos ajeitar. É necessário que um homem seja tal coisa.
Ele pode ter atitude argumentativa. Ele pode faltar cuidado com aqueles que precisam de ajuda. Isso desqualifica um homem de ser irrepreensível. E isso faz um homem desqualificado ao ministério. Indiferença, mentira, roubo, relacionamentos adúlteros, qualquer que seja, o pastor é desqualificado se vive nos mesmos pecados que prega contra, porque ele não é irrepreensível. Como pode exaltar Cristo aos domingos e ser rebelde na segunda-feira? Como proclamar o senhorio de Cristo para então sermos nós mesmos rebeldes? Se o pecado é tão maligno e odioso, por que nós estamos vivendo ainda nesse pecado? E se o pecado não é maligno e odioso, como você vai pregar contra a sua igreja? Em Romanos 2, versículos 1 a 3, Paulo abre isso em cima de qualquer membro ou qualquer cristão. Ele fala em versículo 1 de Romanos 2, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as mesmas coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus. Você não responde a um homem, você responde a Deus. A mesma língua que censura o pecado deveria examinar a si mesmos. Os mesmos lábios que avisam do juízo de Deus não podem censurar, proferir calúnia e falar mal do vizinho pelas costas. Não pode. É muito mais fácil repreender o pecado do que vencer o pecado. Mas vencer o pecado é preciso. É qualificação. O caráter moral é o fundamento. Quando o coração do pastor é santificado, as orações, as pregações, a doutrina são bíblicas e doces. Mas quando o coração é confuso, desordenado e frio, o povo é confuso, desorganizado e frio. Tem ligação íntima entre líder e liderados. Por isso, Paulo instrui a Timóteo: a igreja precisa de homens irrepreensíveis. Como então devemos nos proteger? Como podemos então ser irrepreensíveis? A axioma de Davi permanece até hoje. Guardo no coração as tuas palavras. Salmo 119, versículo 11. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A única maneira que um homem de Deus pode ser irrepreensível é se ele é continuamente exposto à palavra de Deus. Cristo diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus tem esse poder, mas não é a única qualificação. É necessário, portanto, versículo 1, 2 de 1 Timóteo 3, que o bispo, quase falei bicho, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. No grego é gainakas, um homem de apenas uma mulher. As estatísticas nos confirmam que a maior causa de saída forçada do ministério é justamente dificuldades nesse ponto, de ser esposo de uma só mulher. Talvez é por isso que Paulo coloca tão próximo ao começo da lista. Um homem que seja devoto de uma só mulher no coração. Ele não pode ser homossexual, ele não pode ser heterossexual, ele precisa ser esposa sexual. Só aquela mulher que é esposa, o centro do desejo do seu coração, só com essa mulher. Éfaso,
a cidade onde Timóteo foi, o lugar onde a igreja estava em problemas, era uma fossa moral. Quer saber o que eles viam sobre o casamento? Um autor deles escreveu Éfeso. Olha Éfeso, onde somente os feios são leais. Paulo então procura nessa fossa moral um homem feio, mas leal. Paulo procura um homem que ama, deseja, pensa em apenas sua própria esposa. Barrado do ministério é qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, como Cristo diz em Mateus 5. Depois, terceiro, temperante. Temperante. Paulo usa esse termo para indicar um homem alerta ou vigilante, tendo clareza de pensamento, possuindo aquela força interior que nega qualquer excesso. Quando um homem vive pelos prazeres e deriva prazer dos sentidos, ele não se alegra mais nas alegrias espirituais. Qualquer excesso é aqui proibido. Se um homem no ministério tem a cabeça cheia de negócios e ambições e projetos e política, tal homem não é qualificado para o ministério. Do outro lado, se um homem tem uma vida descontrolada na bebida e comida, intoxicado com prazeres e passatempos, perito no Netflix, TikTok e Hollywood, tal também não é qualificado a liderar uma igreja do Senhor. E fora também são os acadêmicos e pomposos que se perdem em detalhes de genealogias e debates acerca da lei, enamorados e enfatuados com a sua própria pensamentos e perspectivas com a Bíblia. Fora também. Antes, a marca de um homem que Deus quer é justamente um homem que está debaixo da graça de Deus. Um homem que se mantém equilibrado, alerta, vigilante em um mundo cheio de excessos. Quarto, sóbrio. Um homem disciplinado que vê com clareza e mantém a sua vida livre de excessos é um homem sóbrio. Isso é consequência de ser temperante. Um homem sóbrio sabe ordenar as suas prioridades e é sério quanto às coisas espirituais. Sóbrio é ter firmeza. Sóbrio é o oposto do impulsivo. Sóbrio é cauteloso. Sóbrio é pensativo e sério quando julga as coisas. É um homem que sabe pensar em coisas importantes e não desperdiçar o seu tempo com coisas tolas. É um homem que vive Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ele reage à verdade da palavra de Deus e não aos impulsos da carne. O sóbrio é mestre sobre os seus prazeres e desejos, porque Cristo reina sobre esse. A grande maravilha das qualificações dos pastores é que são incrivelmente ordinárias. Qualquer mulher gostaria de tal homem sóbrio, temperante, marido de uma só esposa, irrepreensível como marido. São coisas não espetaculares, são coisas incrivelmente ordinárias. Coisas que somente Deus pode fazer. Depois vem a palavra modesto, em quinto lugar. Quando um homem tem clareza no pensamento, organiza suas prioridades
de forma disciplinada, resulta em um homem modesto. Algumas traduções traduzem tal verbo, tal adjetivo, como ordeiro, respeitado e de bom comportamento. A palavra grega é kosmaion, de onde vem a nossa palavra cosmos. Assim como Deus criou em Gênesis capítulo 1 e 2, dia após dia tinha o seu trabalho construindo em cima disso, como hoje todo o universo está andando em ordem pela graciosa mão de Deus, assim também o homem de Deus precisa ser. Ele precisa demonstrar uma vida inteira ordenada e organizada, como o nosso universo é ordenada e organizado. O oposto de kosmaion é caos. O ministério não é lugar para um homem confuso e caótico, pulando de prioridade em prioridade, deixando tudo pela metade. Pastor, bispo, presbítero, precisa organizar e colocar as coisas no seu devido lugar, no seu devido tempo, e tudo tem uma lista de prioridades. Modéstia e organização precisa ser qualificação manifesta em quem busca o pastorado. Hospitaleiro, sexto. Hospitaleiro é literalmente o homem que ama ou demonstra afeto ao estrangeiro que não tem onde se alojar. No tempo de Paulo e Pedro e do Novo Testamento, não existiam hotéis como existiam albergues. Alguém que estava viajando precisava gastar a noite em um albergue onde tinha pulgas, onde o dono muitas vezes era bandido, onde muitas vezes tinha prostitutas fazendo o trabalho delas. Era um espaço sujo, imoral e ruim. Por isso, Paulo e Pedro, em Romanos e também em Hebreus, estabelecem a hospitalidade como padrão. Quando tem cristão viajando, pode ser alguém fugindo da perseguição, pode ser órfão ou viúva, pode ser pessoas fazendo função de ir para uma igreja levar a mensagem de Paulo. Ele fala a eles: a igreja deveria ser uma pequena ilha nesse mar de paganismo, oferecendo limpeza, segurança, conforto. E o pastor deveria ser o exemplo disso. O pastor não, de qualquer forma, é elevado, inacessível, remoto. O pastor precisa ser hospitaleiro, abrindo o coração, a casa e, às vezes, a carteira para acolher e sustentar. E não só o pastor, a igreja toda. Então, abre as suas carteiras para ajudar também. Sétimo, apto para ensinar. Apto para ensinar. Até aqui, todas as qualificações de pastor são repetidos para ser qualificação de diácono. A única diferença entre pastor e diácono é esse ponto aqui, apto para ensinar. Além das qualidades morais, o aspirante ou líder, bispo ou pastor, precisa ser um homem altamente habilidoso em ensinar. Qual é o conteúdo desse ensino? É a palavra de Deus. Olha em 1 Timóteo 4, versículo 6, por favor. Paulo escrevendo ao jovem Timóteo, que agora está pastor na igreja em Éfeso. Ele fala: Timóteo, expondo estas coisas aos irmãos, e serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Como ser um bom ministro? Uma coisa só: expõe a palavra de Deus. Pastores vivem em uma realidade onde o ensino das Escrituras é tarefa prioritária.
1 Timóteo 5,17 diz: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Paulo manda a Timóteo, em 2 Timóteo 1,13, mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. E em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse verbo manejar bem reflete uma mãe que tem um marido adulto, filhos adolescentes e crianças nos braços. E ela precisa cozinhar comida bem para todas essas etapas. Ela não vai dar a picanha para o bebezinho, nem a garrafa de leite para o marido. Ela precisa diferenciar a mesma comida para que todos sejam nutridos no alvo e no nível que eles são. E Paulo fala: Timóteo, você precisa dividir bem, manejar a palavra da verdade, para que quando é alguém recém-convertidos, possa entender a palavra de Deus. Quando alguém maduro na fé, eles podem aprender da palavra de Deus. E quando é alguém resistente à Bíblia, eles podem entender que com a Bíblia não se discute. Nem todos na igreja são capazes, nem aptos para ensinar. Mas a igreja deveria observar quem é assim apto e capaz para o chamar para realizar papéis de ensino. Paulo contempla várias situações diferentes quando ele escreve para Timóteo. O seu pastor enfrenta várias situações e precisa ser apto para ensinar as Escrituras. O seu pastor encontra pessoas que não conhecem a Jesus Cristo e ele precisa mostrar Jesus Cristo a eles pelas Escrituras. O seu pastor precisa restaurar aqueles que uma vez estavam como povo de Deus e depois se afastaram e agora renunciam. O pastor precisa ser apto para ensinar, mostrar na Bíblia o que é que eles estão fazendo, o que é que eles deveriam fazer. O seu pastor precisa ensinar as Escrituras para reformar as pessoas da igreja que caem em pecado sério. Ele precisa abrir as Escrituras para com estes e trazer eles frente a frente como padrão de Deus, de santidade, e a apontar eles para Jesus Cristo. O seu pastor precisa ser apto para ensinar as Escrituras, para trazer de volta a saúde e vigor àqueles que estão na igreja e que estão se enfraquecendo e estão desencorajados, estão um pouco cansados disso tudo aqui e os problemas que têm. O pastor precisa levar a palavra e mostrar que é assim mesmo, mas que Jesus Cristo vem e Ele que conserta as coisas. E depois o pastor precisa ser apto para ensinar as Escrituras para proteger do pecado. Como Cristo, na hora da tentação, ficou citando versículos, o pastor também precisa citar versículos para proteger o seu rebanho de entrar em tentação e pecado. As Escrituras falam a todas essas situações. E o pastor precisa ser apto para ensinar tudo isso. Abrir as Escrituras, ensinar as Escrituras, viver as Escrituras. Apto para ensinar. Nem todo líder de igreja, nem todo diácono tem esse dom de ensinar no dia do Senhor, mas de qualquer nível, líder, se for coletivo ou individual, líder precisa ser apto para ensinar.
Paulo indica em 1 Timóteo 5,17 que alguns pastores e líderes terão uma função prioritária que não é o ensino. 1 Timóteo 5,17 devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, alguns vão se afadigar na palavra e no ensino, mas outros vão se afadigar em outras áreas, em visitação, em ministério de discipulado um a um. Então, não precisa ser todos que tenham o mesmo dom, mas embora eles todos precisam ser aptos a ensinar quando a situação pede. Uma dieta sólida de exposição bíblica apresenta os descrentes como o evangelho, capacita os salvos para a maturidade em Cristo, alimenta os presentes com as escrituras e ajuda homens e mulheres na igreja a realizar o papel bíblico que eles têm como marido, esposa e pais de filho. Tudo isso está na Bíblia e o pastor precisa tirar e aplicar. Quais são as características de alguém apto para ensinar? Paulo nos orienta a focar no exemplo. O pastor vive aquilo que ele prega. 1 Timóteo 4,12, ele fala: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Romanos 12 e 1 Coríntios 12 fala sobre o dom de ensino, que é articular bem a palavra de Deus. Existem grandes professores de matemática, ciência, história e línguas que não conseguem articular a palavra de Deus. Não é uma habilidade transferível. Eu sou professor de inglês, portanto, eu tenho direito? Não. Precisa poder articular uma coisa só, que é a palavra de Deus. Existem grandes coaches, grandes radialistas e outros grandes comunicadores que não têm o dom de articular a palavra de Deus. Grandes filósofos, influenciadores, mas Paulo não está falando a nenhum deles. Ele fala, olha, apto para ensinar é quem tem o dom de claramente ensinar a palavra de Deus. Se ele puder sair do ministério e ir para outro emprego e ser famoso lá, tudo bem. Mas o inverso não é verdade. Tem muitos correndo solto no meio evangélico, dizendo, eu tenho o dom de ensino. E os ouvintes das suas igrejas, onde eles vivem, estão correndo atrás dizendo, esse não tem o dom de ensino. Não entendo o que ele ensina, não entendo o que ele fala, e pior, não encontro na palavra de Deus o que ele está ensinando. Tais estão debaixo da ilusão, buscando proeminência, procurando ser estimados, reverenciados, mas não são aptos a ensinar e, portanto, não são qualificados ao ministério. Você quer o exemplo de alguém que é interessante estudar em 2 Timóteo 1,15? Olha a própria vida de Timóteo, 2 Timóteo 1,5. Acho que eu falei 1,15, sorry. 1,5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Loide, em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Então esse jovem tinha mãe e vó salvas firmes. 2 Timóteo 3, 14 e 15 está escrito, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, por descendência ele tinha boa influência, por criação também teve, desde a infância, aprendendo as sagradas escrituras. Isso qualifica ele para ser apto para ensinar? Não. 2 Timóteo 1,13.
Paulo fala: mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Desde a adolescência, Timóteo estava andando e viajando com Paulo, escutando cada vez que ele abria a boca, lendo essas palavras enquanto estavam sendo escritas. Isso o torna ele apto para ensinar? Não. O que ele precisa fazer? 1 Timóteo 4:6, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Alguém apto para ensinar é alguém alimentado pela palavra de Deus. É alguém afadigado com o trabalho de estudar a palavra de Deus. Alimentar-se na palavra, afadigar-se na palavra, isso basta? Não. 1 Timóteo 4:15, ele fala: medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Paulo fala aqui, que é traduzido medita, ele fala continua a praticar essas coisas, se imerge na palavra de Deus, se entrega a sua vida à palavra de Deus, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Não importa quem foram os seus pais, não importa onde você estudou, não importa o dom de ensino que você pode usar em outros lugares, o importante foco de um ministério fiel é gastar tempo hoje, disciplinado para estudar hoje, para alimentar, afadigar-se e entregar-se à palavra de Deus. Isso é necessário. Essa humildade de coração é essencial para o mestre ensinador. Por onde andemos, temos professores e mestres arrogantes e egoístas que contradizem as Escrituras com as suas próprias atitudes. Novamente, Paulo escreve: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Caráter é tão importante quanto conteúdo. Vamos ficar em pé? Estou devendo 3